E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar. Dia lindo lá fora, dia lindo aqui dentro também, claro, né? Como sempre. Bom, um programa hoje super animado e muito útil também. A gente começa conversando com o cantor italiano Fabiano Lafalti. Eu gosto de falar, eu vou falar até de novo, porque daí a gente fala Lafalti. Vai cantar algumas músicas pra nós e, claro, contar sobre a trajetória dele e, por que não, como é cantar músicas latinas aqui pra nós no Rio Grande do Sul. Também vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que hoje comemora 13 anos, uma lei que realmente mudou muito os costumes, mas sempre vale a pena falarmos sobre esse assunto. E para falar conosco sobre esse assunto, vamos falar com a doutora Cristiana Ferreira, que está aqui para esclarecer muitas dúvidas. Também temos outro doutor aqui no recinto, e aí o assunto é aquele que tira o sono de muita gente e também a habilitação, né? Vamos conversar com o doutor Elton Lentz, que vai tirar dúvidas para nós sobre multas de trânsito. Que tal? Bom, né? Então, bora começar o programa. E o calendário Pirelli 2020 já teve algumas fotinhos disponibilizadas aí nas redes sociais. Esse ano ele tem uma pegada diferente. Contrataram o fotógrafo Paolo Roversi, que faz uns cliques que desconstroem aquela ultrasexualidade que tipicamente caracterizava o calendário Pirelli. Esse ano o tema é Julieta, sim, a Julieta do Romeu e Julieta, clássico de Shakespeare, e conta com atrizes renomadas fazendo os registros no calendário. Por exemplo, Kristen Stewart, Emma Watson e Claire Foy. Promete, hein? Deve ser incrível. Fiquem atentos que provavelmente em breve novas fotos serão liberadas. O outro tá rolando de hoje traz a história de um menino que fez um baita golpe de marketing. Ele que mora lá no estado americano de Utah, apareceu ali. Nos Estados Unidos é muito comum as crianças ficarem vendendo coisinhas na rua, assim, numa barraquinha, e aí aparece com um cartaz escrito Ice Cold Beer, que em português significaria cerveja gelada. A polícia foi chamada, foram lá interceder, afinal de contas, menor de idade vendendo cerveja, e constataram que havia uma palavrinha bem pequenininha escrito Root, que caracterizaria, na verdade, um popular refresco americano. Ou seja, ele não estava fazendo nada de irregular, só foi muito esperto, né? Marqueteiro esse menino, botou ali, aliás, coisa que muita gente, muitas lojas fazem aqui, né? No Brasil, que põe aquelas letras minúsculas com as explicações, e daí a gente olha, vê ali, por exemplo, 10 vezes de R$30, e o 10 vezes está bem pequenininho. Né, Fabiano? É verdade. Já foi pego por um desses, eu várias vezes caio nessa. Eu tento ficar esperto. Eu não, acho que o meu olho brilha, eu fico enlouquecida. Fabiano, um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Pô, primeiro cantor que temos de músicas italianas e latinas no ambiente. É mesmo, coisa boa. Sim, é. Tamo aí, então. Então, conta pra nós um pouquinho da tua história. Por que tu acabou enveredando pras músicas latinas e italianas? Bom, Fabiano Lafalti, né? Eu falo e já faço assim. Em função realmente de origem ou porque tu é apaixonado? O que aconteceu? Sim. Verdadeiramente, meu nome Lafalti tem origem italiana. Os meus pais vieram da Itália. Minha mãe veio na época de navio, ainda aquela coisa da imigração. É do sul da Itália. E sempre tive desde pequeno em casa com os meus avós. Meu bisavô tocava gaita. Meu avô cantava, gostava de cantar. Então, assim que eu comecei a aprender a tocar violão e coisa, guitarra, eles já me chamavam para cantar música italiana com ele. Vem cantar uma música. E aí foi pegando esse gosto desde criança já. E aí foi se acostumando e também era o repertório que tinha, foi repertório familiar. Exatamente, ficou muito familiar. A língua é muito fácil, não é que é muito fácil, é muito familiar para mim também, porque desde cedo ouvindo o dialeto, né, italiano. Depois estudei bastante italiano, você disse que tem vontade de estudar italiano. Estudei quase 10 anos de italiano e tive na Itália morando também. E aí complementou essa ideia e essa certeza que eu queria fazer, que era música italiana. Como é que é o público aqui no Rio Grande do Sul? Como é que ele recebe a música italiana? Porque eu, particularmente, assim, quando eu ouço, né, tá cantando e ouço as palavras em italiano, mexe muito com a gente. Eu acho que a gente tem essa coisa cultural, enraizada. Como é que as pessoas qual é o retorno que elas te dão? Acredito, pelo que a gente tem percebido e sentido nos shows, né, duas coisas basicamente. Uma coisa mexe muito com o público em geral, independente de ser descendente italiano, é claro.
na questão do romantismo, mexe muito. Muita gente vem comentar, inclusive. Me fez lembrar, me fez chorar, lembrar da época de namoro, de coisa. Outros, porque a gente canta clássicos também. Mas também as modernas, o pessoal vem realmente falar e a gente sente no brilho do olhar, que estão curtindo e que está acendendo ali uma paixão bacana, uma coisa bacana, que muitas vezes acaba reacendendo até a sua grande paixão, seu grande amor ou seu namorado, seu companheiro. Isso é muito legal nos shows que a gente percebe. Além disso, também a questão da alegria. Eu acho que a música italiana mexe muito. Então a gente vê os semblantes totalmente diferentes ao final de um evento e no início. Eles mudam completamente. Isso já por si só seria uma recompensa total, assim, né? Além do que é profissional pra gente também. É muito legal uma coisa. Sai dali, poxa, é isso mesmo que eu quero continuar fazendo. Tipo, né? Bom, vamos botar esse homem a cantar aqui, porque tá todo mundo louco pra ouvir. Então dá uma palhinha pra nós, depois a gente volta pro papo. Bora lá, então. Tiziano Ferro. È iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma se sei un'attitudine come l'arte in genere, e forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, divento insopportabile, io sono. Ma ti amo, ti amo, ci risiamo, vabbè è antico ma ti amo. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo da 2 mesi e un poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto. Sono qui che parlo emozionato. Sì, sono un imbranato. Sono un imbranato. Sì. Ciao, come stai? Domanda inutile, ma a me l'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà il fuoco. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo da 2 mesi e un poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto. Sono qui che parlo emozionato. Sì, sono un imbranato. Sono un imbranato. Sì. Ah, ma ti amo. Ale.
Agora, é uma língua bonita, né? E é romântica. Eu imagino, assim, que deve ser realmente a trilha sonora de muitos casais apaixonados. Enfim, não tem como a gente não ficar assim, A língua em si já é muito sonora, né? Aham. Assim como o francês também tem essa qualidade. Mas muito, muito legal. Agora, quais são as músicas? As pessoas nos shows podem pedir músicas? Depende do show, Ou, por exemplo. ou atrapalha? Porque às vezes atrapalha também. Fica todo mundo, aquele monte de bêbado pedindo música. Não. Assim, depende do show. A gente tem, por exemplo, pubs que a gente toca mensalmente, que já são locais mais ou menos fixos, os dias, né, do mês já certos, onde o pessoal chega é uma coisa mais tranquila, assim, né? Então curte, é um happy hour, o pessoal pode pedir uma música e tal. E quando é um show, por exemplo, que a gente vai ter agora em seguida, também um show maior, aí, então a gente prepara realmente uma história, um início, meio e fim, uma história, um espetáculo, né? Com a performance já definida para aquele espetáculo. Aí já é mais complicado. Mas quais são as músicas preferidas do público? Bom, na música italiana tem músicas que, por mais que a gente estude, eu estou estudando o tempo todo, recebo, né, indicações, sugestões, mas mesmo assim tem sempre aquelas que o pessoal vai pedir, vai querer ouvir. Então, Volare, clássico, Sim. Nel Blu, de Pinto di Blu, que é conhecida por Volare, né? Também agora, nesse momento, a questão do Bella Ciao, por causa da série. Que, meu Deus do céu, como popularizou essa música, incrível, virou moda novamente, Virou né? moda, como diz o programa aqui. E ela está muito forte, mas também as de sempre, o Sole Mio, né? Ti Voglio Tanto Bene, são músicas que você vai cantar e sempre o pessoal vai pedir. Italiano Vero também. E que passam de geração em geração também, né? Fora aquelas músicas da nossa serra, quando a gente sobe a serra, por exemplo, sempre pede Mérica, La Bella Polenta, essa coisa Massolin de Fiori, são os clássicos da imigração aí, né? Que é um povo que veio há mais tempo já para o Rio Grande do Sul, mas que segue vivo. Que muito demais, forte. só música linda. Bom, a gente tem um clipe para conferir, então roda aí, depois a gente volta pro sofá. Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi, la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché, amarti come sei la prima volta e l'ultima, ma champagne per un dolce segreto fra noi, un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo e senza compagnia. Ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, per favore, champagne.
guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo e senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore, cameriere, per favore, per piacere, champagne. Gostei que acaba de cantar e pega uma champanhe, né? E deve ser uma champanhe mesmo, não deve ser a nossa espumante maravilhosa aqui, inclusive dos vinhedos, que é muito top, hein? Verdade. Melhor que muita champanhe, aliás. Verdade. Mas linda locação, né? Muito, muito glamouroso, dá vontade de tomar uma champanhe. E champanhe, aliás, que é o nome de um evento Isso mesmo. que vocês têm feito. Agora vai para a 4ª edição, tu falaste? Exatamente, vamos para a 4ª edição da Noite Champanhe, como é conhecido, com grandes clássicos da música italiana. Lá sim tem a banda, né? Tem o trio, o nosso show é todo acústico, tem participações especiais que a gente vai ter. Um cantor italiano, também um grupo que vem da Itália, um grupo teatral, vai participar do nosso show, vai dar uma canja, como a gente fala, né? E além disso, então, muitas atrações e o show, a temática champanhe. Toda a temática da noite. E as pessoas podem beber champanhe naturalmente, certo? Claro Lá daí que o sim. card, ó. Olha Dia aí, ó. 22 de agosto no Sgt. Peppers, que legal. Inclusive, já garantimos aqui os nossos ingressos. Estão na mão. Vou abrir e mostrar para vocês que eu tenho. Vocês não têm. Ainda não. Ó, É, mas os ingressos. vamos ver se volta para minha câmera. Não Os estão ingressos. querendo deixar eu mostrar e me exibir. Ó, Tá lá. tá aqui os ingressos. Estarão à disposição já, né, a partir de amanhã, no nosso site oficial, que é o www.fabianoacústico.com. Então, fabianoacústico.com, a primeira coisa na página home, ali na homepage, na primeira página, já tem ali a caixinha para comprar o ingresso pelo Simpla. Então, muito bem, para quem quiser garantir o seu ingresso, então a partir de amanhã, cantar músicas latinas. E assim, daí é para cantar com emoção. Plenos pulmões. Exatamente. Bom, vamos finalizar este bloco, depois o Fabiano volta, não se preocupem. Vamos finalizar esse bloco com a música que a gente comentou que virou moda. É claro, não poderia deixar de estar aqui. Bella Ciao. Bora lá, Fabiano. Bora lá. Hey! Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, hey, mi son svegliato, ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, hey, portami via, che mi sento di morir. Forza! La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Já de volta, e agora é hora do Virei Mamãe, o nosso diário do bebê. Confere aí. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês um item que eu comprei. Sempre as mães na busca de melhorar o sono dos bebês. Então, olhem que legal isso aqui, tá? Na verdade, nada mais é do que, adivinha? Coelho, ó, só que um coelho todo metido agora. Olha ali o Thomas espiando. Tá, então aqui tu prende, põe o bebê aqui, prende com velcro e ele fica bem apertadinho pra não chorar. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, dobra aqui, né? E aí ele fica assim, bem, tipo uma mumiazinha, né? Eu particularmente fico meio nervosa de olhar, que eu sou meio claustrofóbica. Mas a ideia é que ele não fique assim com esses braços soltos, porque esses braços aqui, às vezes ele toma uns sustos, daí ele não consegue controlar o reflexo e o que acontece? Acorda e acaba com a noite da mamãe e do papai. Então eu vou testar essa noite, depois eu conto se funcionou, tá bom? Beijo.
Bom, duas observações. Primeiro, que vocês viram que eu estava falando baixo para não acordar o bebê, né? Segundo, que ficou ótimo esse sistema. Ele ficou parecendo uma mumiazinha, só que aí ele fez xixi, se molhou todo mumificado. Como foi? Assim, funcionou, mas com restrições. Bom, agora a gente vai passar para uma fase aqui no programa de serviço de utilidade pública. Vamos começar conversando sobre a Lei Maria da Penha. No próximo bloco, vamos tratar das multas de trânsito. Então, para quem tiver dúvida sobre qualquer um dos assuntos, já deixa nos comentários aí do Facebook, ou pode mandar também pelo WhatsApp, né? Se quiser um pouquinho mais de privacidade, manda para o nosso WhatsApp as questões, que a gente aproveita os nossos advogados aqui presentes para esclarecer o que for possível. Então, ó, fica ligado e tira as tuas dúvidas conosco. Doutora Cristiana, um prazer te ter aqui de novo, né? É verdade. Doutora que é especialista em direito de família e hoje está aqui para falar um pouquinho, comentar a Lei Maria da Penha, que comemora 13 anos, e eu acho que dá para falar em comemoração mesmo, porque a gente viu muitas mudanças e muita água que rolou, muita conversa sobre esse assunto, né? Com certeza. Ari, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Hoje, exatamente, a Lei Maria da Penha faz 13 anos de vigência, tá? Em agosto de 2016 que essa lei foi publicada. O nome é uma homenagem à ativista Maria da Penha, né? Uma farmacêutica radicada no Ceará, que sofreu violência doméstica do marido, né? Um caso bem emblemático, que foi 3 tentativas de assassinato que ela teve. Ela acabou ficando paraplégica, então ela passou a encabeçar movimentos que visem a proteger a mulher, a fazer com que a mulher se fortaleça para ir atrás da sua proteção, para poder falar sobre o assunto, expor isso, que é uma coisa muito grave e que as mulheres ainda têm muito receio, muita vergonha, né, em pedir ajuda. E então, em 2006, foi finalmente publicada a Lei Maria da Penha, que coíbe e previne, né, utiliza ferramentas para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. E então a lei recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha. E o que é a lei? Assim, é engraçado porque a gente fala muito na Lei Maria da Penha, é realmente uma lei bastante presente e popular, no sentido de que as pessoas sabem do que se trata, porque é tanta legislação no Brasil que muitas vezes as pessoas não conhecem. Ainda assim, tenho certeza que as pessoas não sabem de todo o espectro dela. Então, o que está respaldado ali, o que é tratado na Lei Maria da Penha? Essa pergunta é muito importante, tá? As pessoas associam muito a Lei Maria da Penha como uma lei que coíbe, né, e previne e que é aplicada contra a violência física. E se esquecem que a lei, na verdade, protege 5 espécies de violência praticada contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. A violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Tá? A violência física, eu diria que não, embora seja associada, né, de uma forma imediata à Lei Maria da Penha, tanto que as pessoas falam, né, é um problema que atinge todos os estratos sociais, isso é importante dizer. Não só as pessoas do nível socioeconômico inferior, né, algo que está totalmente disseminado, essas práticas, elas são comuns, aliás, na sociedade como um todo. E as pessoas tendem a associar isso à violência física. E a gente escuta muito isso, né, em novelas, no dia a dia. Ah, eu vou te meter uma Maria da Penha. Coisas assim, né, inclusive alguns jargões já fazendo referência à lei, como se, vai me bater, então eu vou aplicar a Lei Maria da Penha, eu vou atrás dos meus direitos, a Lei Maria da Penha. Isso acabou, então, fortalecendo essa noção equivocada de que a lei é utilizada somente contra a violência física. Como eu dizia, a violência psicológica, eu acredito, né, não sei se existe alguma estatística nesse sentido, mas que a incidência dela é muito maior do que a física, né? Eu digo isso pela minha experiência, né, na advocacia. Muitas mulheres começam a contar situações e relatos vividos, quando eu trabalho com direito de família, né? Então, quando eu questiono as razões, né, pelo motivo, pela decisão da separação, vem muito essa questão da tortura psicológica. E quando eu falo na Lei Maria da Penha, ainda que seja um fato superado, que não exista mais, a mulher nem esteja mais morando com o agressor, elas dizem que nunca imaginaram, muitas, né, a maioria diz que nunca tinha feito uma relação disso com a Lei Maria da Penha, com a medida protetiva que pode ser pleiteada numa delegacia especializada. Agora, esse assunto é extremamente relevante, porque falando assim, muita gente não sabe. Pois é, muita gente talvez não saiba nem no que consiste
uma violência psicológica e também tem essa questão cultural de a mulher, de certa forma, nos relacionamentos se apequenar ou deixar que o homem seja o grandão ali, tome conta da situação. O que tu poderia nos dar de exemplo, doutora, para as pessoas compreenderem o que é uma tortura psicológica? Qual é o limite disso? Se é que é possível a gente definir um limite? Olha, Ali, de fato, assim, eu posso dar alguns exemplos, citar pela minha experiência, né? E não só, claro, pessoas conhecidas, porque a violência psicológica, ela tá em todos os lugares, né? Em todas as famílias. Haverá algum caso passado, ainda que, né, mais... que não seja algo atual, ou na família, talvez não a família nuclear, mas é muito raro a gente não encontrar contextos em que tenha estado, né, presente a violência contra a mulher. Mas, assim, o que eu poderia citar, assim, como exemplos bastante corriqueiros? Não faz isso, senão eu vou pedir a guarda das crianças, tu nunca vai levar, tu não presta pra nada, né? A violência psicológica, ela visa, ela aos poucos, e esse é o objetivo do agressor, a reduzir a autoestima da mulher. Então, xingamentos também, xingamentos, digamos, periódicos ou consistente, né, de uma forma consistente, também se enquadraria nisso? Daí a gente poderia estar falando até numa situação já de injúria, tá? A gente poderia evoluir um pouquinho para a classificação na violência moral. A violência psicológica, claro que contempla, né, xingamentos, mas é mais no sentido de humilhar, menosprezar, reduzir, tentar inferiorizar a mulher a qualquer ponto, né? E a gente já tem essa desvantagem histórica, né, enquanto mulheres. Mesmo a questão, daqui a pouco, que deve ser presente em muitas famílias, de o homem trazer o dinheiro para casa e a mulher não ser quem paga as contas e aí se apequenar. Com certeza. A questão financeira é muito importante. As mulheres estão, e não faz tanto tempo assim, se a gente for fazer uma análise, né, global, não faz tanto tempo que as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. E essa desigualdade é justamente a razão que atrai medidas jurídicas, né, uma lei, normas de direito que protejam de uma forma desigual a mulher, que é um ser mais vulnerável em comparação ao homem. Daí a gente acaba até derivando para uma outra discussão. A lei é inconstitucional ou é constitucional? Já se decidiu acerca disso. A STF já disse que a lei ela é constitucional. Por que eu estou trazendo isso? Porque se falava muito na possibilidade de a lei ser inconstitucional por ela se aplicar somente em proteção às mulheres e não aos homens. Que estaria, então, infringindo o princípio da isonomia, da igualdade entre o homem e a mulher. E aí que eu suscitaria essa questão que tu trouxeste, né? Que, na verdade, a mulher, ela já é historicamente inferior ao homem. Ela tem dificuldade, e ainda, mesmo naqueles contextos em que a mulher já está inserida no mercado de trabalho, as dificuldades ainda existem, né, na colocação dela dentro de uma empresa, numa instituição. A gente sabe que esses direitos não foram ainda todos equiparados. Então, a lei realmente ela vem para dar um tratamento desigual a quem é desigual. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tua pergunta inicial com relação a esses exemplos, assim, casos típicos e recorrentes dizem respeito à guarda dos filhos, ao fato da mulher não trabalhar, né? Tu não traz dinheiro aqui pra cá. Claro, tô dando assim alguns exemplos daquilo que está por trás, né? Que subjaz aquilo que a pessoa fala. Na verdade, a gente também, como eu comentei aqui, quais são os limites? O limite é o caso a caso. Porque a gente não tem como saber. Falando de um jeito aqui, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Mas isso está num contexto onde realmente existe um agressor e uma vítima. E é importante eu destacar, assim, que existe um mapeamento da violência, tá? A violência, ela tem principalmente 3 etapas. Quem trabalha na área da saúde poderia certamente esmiuçar isso muito melhor pra gente. Mas 3 etapas que são bastante consistentes, que a gente consegue identificar. Mesmo advogado, né? Temos a etapa inicial, que é a etapa da tensão. Depois a etapa da violência, que é quando efetivamente a violência é praticada, né? Nas palavras, nos gestos, nos atos. E a etapa da lua de mel. E essa lua de mel é quando as coisas estão tão maravilhosas que a pessoa acredita que o parceiro vai mudar. A mulher também faz várias promessas de comportamentos que são tidos como inadequados pelo parceiro. Então ela diz que ela vai controlar, vai se adequar. E essa fase da lua de mel, ela é tão intensa, né, Ali, que se a gente for comparar com um casal saudável, esses momentos podem ser infinitamente mais intensos e talvez mais prazerosos, porque eles estão destoando da realidade. É aquela história de depois da tempestade vem a bonança e daí a pessoa fica lá entre tapas e beijos, né? Exatamente. Os beijos são, então, um momento em que o casal realmente não... Eles se questionam como puderam deixar aquilo acontecer e estão muito bem, muito felizes, obrigada. Até que depois vem de novo a fase da tensão e assim. Agora aí entra uma outra questão
de novo, que é o julgamento público, digamos, da sociedade sobre a mulher que caiu nessa, digamos, novamente, e aí como ela se posta diante de uma nova agressão, porque pelo que tu tá falando, e provavelmente essa é a ideia, é cíclico, né? É bem cíclico mesmo. E nesse momento em que a mulher ela tá vulnerável, que ela procura amigos, parentes, e ela acaba, muitas vezes, não contando, não abrindo a situação para muitas pessoas, mas muitas vezes aquela rede de apoio que ela criou no momento da violência consegue enxergar e consegue antever que aquilo vai acontecer de novo. Tá, e vão lá, e o momento importante, e isso é um ponto muito importante, assim, para quem está assistindo o programa, tá? Para as amigas e parentes e a própria sociedade como um todo não deixar essas situações serem vividas em silêncio. A gente não pode aquecer com isso, né? Porque aquele momento vai vir novamente. Ou até, doutora, dizer assim, eu não vou mais te ajudar porque tu é uma burra, tu tá caindo nessa de novo. Ou aquele papo de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, se mete sim. E a própria lei diz que é dever do Estado, da sociedade e da família. Tá? Não somente um dever do Estado ao instituir as delegacias especializadas, os juizados especializados, mas é um dever da sociedade. Qualquer pessoa pode denunciar o agressor. Doutora, outra pergunta que eu acho que é muito importante. A mulher foi agredida dentro de uma dessas 5 hipóteses que foram destacadas. É preciso um advogado para ir se defender e buscar socorro? Não é necessário, tá? O primeiro passo é ir numa delegacia especializada, numa delegacia da mulher, que em muitas comarcas não existem, daí uma delegacia normal pode resolver isso. Ali é pedida uma medida protetiva e esse expediente é então remetido para o judiciário, vai ser instaurado, vai automaticamente ser aberta uma ação judicial e o juiz, então, de direito vai apreciar e vai deferir a medida protetiva ou não e vai designar uma audiência. E nessa audiência, se a mulher não estiver acompanhada de um advogado, a Defensoria Pública vai estar ali à disposição. E a própria lei garante a todas as mulheres o atendimento, o apoio, né, a representação por parte da Defensoria Pública. Sim, então que fique bem claro que não é algo que apenas quem tem condições de pagar um advogado pode se defender dessas situações, não. O próprio Estado tem uma estrutura que consegue, enfim, dar um suporte, né? Certamente. Agora, para finalizar, aconteceu uma situação aqui que eu queria dividir contigo. Convidamos uma pessoa que tinha sido vítima já de agressão, enfim, ela estava super disposta a vir falar sobre a sua experiência, até para que as outras mulheres soubessem, se solidarizem, né? Às vezes encontrem força e ver ela superou. E aí, essa pessoa foi, na verdade, a advogada disse, olha, eu sugiro, foi aconselhado pela advogada que não vá, porque tu vai te expor, tu vai expor a tua família, tu daqui a pouco pode levar uma ação de indenização por danos morais. Como é que fica isso quando a gente precisa realmente expor e por que não trazer essas mulheres que são vitoriosas, saíram dessa relação, exatamente como uma forma de mostrar, olha, não faça isso que não é legal, né? Por que o direito acaba agindo assim? Isso que tu tá trazendo aqui é bem emblemático, né? E eu acho que antes da gente falar no direito, a gente deve falar da sociedade, esse comportamento que as pessoas adotam de minimizar esse tipo de situação. E dessa forma, né, claro, não digo orientação dessa advogada, né, até porque ela tem as razões dela. Até porque cada caso é um caso, talvez nesse caso especificamente claro. Não fosse... Mas ainda assim, isso denota bastante essa cultura que a gente tem de, como tu mesma disseste antes, de se apequenar para essas coisas, né? Não fala, melhor não te expõe. Não, as pessoas têm que expor, né? Isso que acontece é muito grave. Uma mulher vindo aqui num programa como esse, com uma audiência como essa, e contar que ela passou isso, né, as situações que ela viveu, e mostrando que ela é de carne e osso, ela tem rosto, ela tem histórias para contar, isso certamente geraria muito mais benefícios do que custos, né? Claro que há a possibilidade de ser movida uma ação, pleiteando dano moral, daí tem que ter todo um cuidado para evitar dar sinais, indicar quem é aquele possível agressor, né? Tudo isso tem que ser feito com muita cautela. Mas isso é justamente um exemplo bastante emblemático disso que a gente está falando, né? Como a sociedade parece que se auxilia a se calar. E ela acaba, então, condescendendo com situações como essa. E como a gente está
falando sobre essa questão de colocar a boca no trombone mesmo, que é uma coisa que eu acho que as mulheres têm que fazer. Eu não, né? Acho que a sociedade, as pessoas que já estão mais conhecedoras da lei se posicionam assim, como isso traz benefícios e muda a vida de famílias. Que nós temos aí alguns mecanismos, não só a delegacia, mas temos também o número 180, o Disque 180, que é um serviço prestado pelo governo federal para aquelas mulheres que não sabem para onde ir na cidade, como proceder, estão sozinhas. O número 180, então, através desse telefone, vão falar com pessoas que vão dar orientações. Temos aí sites na internet, grupos de apoio. Estamos falando sobre esse assunto aqui no programa. Em síntese, eu acho assim que a ideia aqui é mostrar que vocês não estão sozinhas. Então, tem uma série de ferramentas. O Estado também provê isso. E, enfim, sempre tem alguém perto de ti para auxiliar. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Tenho Ali. certeza que leva conteúdo importante para muita gente. Bom, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Não sai daí. Já de volta, e antes de falarmos sobre multas de trânsito, o assunto que dá pano para manga e deixa o pessoal enlouquecido, né? Porque todo mundo tem umas multinhas aí. Bom, antes disso eu vou falar sobre essa super oportunidade que a RDC TV, Cindy Lojas e FCDL estão trazendo para todos os lojistas do Rio Grande do Sul, que é o Black Friday Poa. Está aí o site, blackfridaypoa.com.br, que vai te auxiliar, você que é lojista, a acessar mais de 1.500.000 compradores. Isso tudo com a ajuda de especialistas em cada área. Então, ó, super vale a pena. Entra aí no site, verifica todas as informações, que é uma baita de uma dica que eu estou trazendo para vocês, hein? Bom, voltamos aqui para o sofá, então, né? Doutor, multas de trânsito. O assunto polêmico, porque todo mundo acha que tem razão, que é injustiçado no trânsito, mas, na verdade, sabemos que o pessoal realmente incorre em muitas infrações, né? Boa tarde, Lia. Realmente, o pessoal costuma abusar um pouquinho dessa situação de trânsito, né? Quem nunca foi multado? Bom, quem nunca foi multado, com certeza será. Se não foi ainda aquelas coisas, né? Olha, a morte é inevitável, uma multinha de trânsito também. Então, estávamos conversando nos bastidores ali. E aí, doutor, quem é que mulheres são muito multadas? Bom, Lia, realmente não sou eu que falo, tá? Mas as estatísticas apontam que os homens eles são mais infratores, não, mas recebem mais multas. Isso multas em geral ou multas graves? Não, em geral, principalmente por excesso de velocidade. Agora, as mulheres, realmente, elas são campeãs de multas ao celular. Será? Que coisa. O celular, na verdade, ele mudou, eu acho que a relação do trânsito, do motorista com o trânsito, porque é o que a gente mais vê o pessoal infringindo esta norma, né? Exatamente. E existem dois tipos de infrações ao celular. Uma é falando propriamente ao celular, que é uma multa um pouco mais leve, o valor é mais leve, são 4 pontos na habilitação. E com o avanço da tecnologia, os smartphones, agora tem a multa um pouco mais pesada, que é manusear ao celular. Não é propriamente falar ao telefone, mas é uma multa que distrai mais, que é onde você tira o foco da direção, do trânsito e começa a olhar para o telefone. E são essas que causam os maiores acidentes. Por isso que são multas mais pesadas, a infração é considerada gravíssima, pontua 7 pontos na habilitação e o valor é muito mais caro. E realmente são multas que causam tragédias no trânsito. Só no ano passado, em 2018, a EPTC, só em Porto Alegre, registrou 12 mil acidentes de trânsito. 12 mil acidentes? 12 mil acidentes. Decorrentes do uso do celular? Não só celular, em geral. Mas só que dos 12 mil, 75 mortes que poderiam ser evitadas, porque sempre ocorre negligência, imperícia ou imprudência. Sim, e ainda em se tratando de Porto Alegre, então a gente parte do princípio que não eram até poderia ser numa avenida para imprimir uma velocidade alta, mas a princípio já diminui bastante essa possibilidade, né? Realmente. Agora é o seguinte, realmente nós temos que nos acautelar
com o celular, mas não só o celular. São infrações de trânsito por excesso de velocidade, conduzir o veículo distraído. São N infrações aí que causam risco realmente no trânsito. Pois é, e a gente sabe que isso aí as pessoas pegam ali, estão na sinaleira, além do risco de ser assaltados, né? Enquanto estão parados, mexendo no celular e olhando para o espaço. Bom, outro item que as pessoas tratam muito, ou que falam muito, é a questão do bafômetro, né? Qual é a conduta correta? Porque, bom, gente, em primeiro lugar, claro, se beber, não dirija. Mas tem gente que às vezes que diz, tomei uma tacinha de vinho, não deveria estar dirigindo. O que elas têm que fazer? Porque chega lá na hora, no meio da blitz, de noite, um desespero. Hoje vige a chamada lei seca, né? Nós chamamos. Zero o teor permitido. Claro que tem 0,04 de margem de erro no aparelho etilômetro. Sim, então essa tacinha de vinho nem pensar. Realmente tomou, não tem ingeriu bebida tolerância. Alcoólica, não dirija. Porque se dirigir e for pego, vai ser autuado e mesmo que não seja abordado e flagrado e autuado, incorre risco não só para si mesmo, mas pode gerar um mal para outra pessoa, pode se acidentar. Pois é, porque aí ainda tem o risco de sofrer um processo criminal, certo? Quando você é autuado em flagrante, fazendo ou não o exame no bafômetro, você é autuado. Se fizer e for constatada alguma quantidade de álcool, você vai ser autuado por dirigir alcoolizado. Se não fizer, hoje alterou-se a lei. Hoje o Estado ele não te imputa estar alcoolizado se você se recusar. Hoje existe uma infração de recusa. Recusar-se a se submeter a teste. O valor da multa é o mesmo e a penalidade de suspensão é a mesma, é 1 ano. Agora, se você fez o exame, bom, tem 2 patamares. Administrativamente, você vai responder para o Detran. Vai perder a habilitação, sim, vai ficar 1 ano sem dirigir, vai ter que fazer reciclagem. Só que se o teu nível de álcool por litro de ar alveolar expelido for superior a 0,30, aí você responde crime também. Aí você vai responder à esfera criminal. Além da administrativa, você vai enfrentar a justiça, vai ser punido criminalmente. Que, na verdade, nada é mais justo, porque quando a gente vê os números, né, de mortes no trânsito e como eles reduziram, inclusive, a partir de um cuidado e, na verdade, uma fiscalização muito mais efetiva em cima disso, tem mais que ser punido, né, e sofrer as consequências ação-reação, a consequência não tem que fazer. Bom, além disso, nós temos muitas outras dúvidas aqui, né? Porque essas eu acho que são as mais corriqueiras, né, doutor? São as mais comuns. São as que mais chegam no teu escritório? São. Bom, aqui, ó, cadeirinhas infantis, anotei, porque essa é polêmica, tá? Virou moda também essa discussão por conta das possíveis mudanças. Tem um projeto de lei proposto pelo presidente que hoje não, faz alguns dias já foi incluído em pauta na Câmara dos Deputados, tá? Mas, pelo que eu estou acompanhando, os nossos deputados, na grande maioria, estão se manifestando desfavoravelmente à retirada da cadeirinha, né? Até porque, realmente, você retirar um acessório, desobrigar o pai e a mãe de usar um acessório que protege o filho, não causa nenhum desconforto a mais do que a própria segurança do filho, é algo que não dá pra... E foi um avanço, né? Obter, assim como o uso do cinto de segurança. Se a gente for lembrar, Deus me livre, mas quando eu era criança, a gente andava na traseira, lá no porta-mala, livre, leve e solto. Se a gente for considerar outros países, nem vamos para muito longe, vamos aqui para cima, Estados Unidos, nem precisamos ir para a Europa. Mas tudo bem, existem infrações, sim, existem leis para serem seguidas de excesso de velocidade, de semáforo, de uso de cinto. Agora não há uma perseguição, uma autuação rigorosa. O que acontece? Se você se acidentar
acidentar e for constatado que você estava em excesso de velocidade, bom, aí você vai pagar por isso. Agora, não há uma pressão dos órgãos de fiscalização para poder arrecadar, porque sim, existe uma ânsia arrecadatória do Estado imensa. Isso não é preciso esconder, porque todo mundo sabe, né? Mas tudo bem, o que acontece é o seguinte, a infração. Antes de existir a arrecadação, há infração. Então, é certo, é lei, não deve-se cometer a infração, cometeu a infração, que pague, realmente. É importante a gente ressaltar esse aspecto, porque a gente está aqui conversando e dando dicas de como proceder, mas lembrando que os azuizinhos, né, os agentes da IPTC, eles estão nas ruas cumprindo a lei, fazendo com que ela seja cumprida, e nada mais, não é nada mais que a nossa obrigação em observá-la mesmo. Então, de fato, tu fez errado, vai lá e tem que arcar com as consequências. Bom, todo ato e gerando a consequência, ele pode estar eivado de situações que, às vezes, o agente incorreu em algum erro. Porque quem autua é uma pessoa, é um agente, está revestido em função do Estado, mas é falível. Então, tudo bem, ali está o Estado, através da administração pública, o ente administrativo, seja DETRAN, seja IPTC, seja o órgão da cidade que é responsável pela autuação para reparar esse erro. Para isso, o Estado ele emite a notificação e te oportuniza o direito de recorrer, é um direito constitucional, mas também o judiciário está sempre pronto para reconhecer o que realmente aconteceu. Pois então, era nesse ponto que eu queria chegar, porque muito se fala sobre, recorre, a pessoa recebe a multa e diz, vou recorrer. Mas assim, doutor, funciona, adianta, porque a gente vê muitos poucos casos em que as ações, ou enfim, os recursos administrativos são bem-sucedidos. Bom, realmente, se nós levarmos em conta que, principalmente, falando do Rio Grande do Sul, o DETRAN do Rio Grande do Sul, de 4% a 6% de processos administrativos são deferidos, a gente vai ficar, nossa, mas então não adianta nem recorrer, porque não vamos ganhar o recurso. É que não é assim. Os outros 94% a 96% dos recursos são desprovidos de fundamentação. A pessoa sabia que estava errada e mesmo assim vai recorrer. É que realmente aqueles 4% a 6% são os que tinham chance, porque realmente a infração não ocorreu e tinham como provar que não ocorreu. Aí, pois que casos seriam esses? Porque a prova muitas vezes também é difícil, né? O agente de trânsito ele não tem a fé pública, mas tem uma preponderância, porque ele tem, digamos assim, um chamado... Seria uma presunção? Uma presunção de veracidade nos fatos alegados. Isso mesmo. Ele tem então, a palavra do agente, ela estaria descaracterizada de qualquer intenção da própria pessoa, mas sim do agente, do Estado, através do agente que autuou. Então, o agente que autuou não teria nenhuma intenção, não seria beneficiado pela multa. Então, para combater essa multa, a mera alegação ela não é suficiente, precisa de uma prova suficiente de que aquilo ali não aconteceu. Por exemplo, um agente anotou uma placa enganada numa rodovia, mas você estava com o veículo estacionado, tinha câmera de segurança que filmou que naquele dia, naquele horário, o veículo estava estacionado, ou passou em outro local por um pedágio e anotaram a placa. Isso são provas que são suficientes para descaracterizar e anular essa multa. Sim, na verdade, então a pessoa tem que ter razão, né? Tem que no ter fim das razão. contas. Mas é que tem muita gente também que entra com recurso para deixar expirar o prazo da multa e fica ali suspensa, daí não acumula. Tem muita gente que se usa desse artifício que está chegando ao fim. Por quê? Porque não é de ontem, o DETRAN ele sabe dessa deficiência de processos que acumulam nas bancas dos julgadores e os condutores se aproveitando dessa situação de processos e mais processos, se usam de alguns artifícios para conseguir evitar um processo de suspensão. Então, acaba pagando a multa, mas não perde a carteira. Bom, isso está com seus dias contados. Por quê? Tramita, como falamos na cadeirinha, tramita também o projeto de lei para aumento do número limite de pontuação ao ano, que vai passar de 40, e esses processos vão se desafogar. Então, o que acontece? Hoje, o DETRAN do Rio Grande do Sul, ele instaura o processo de suspensão
computando os 12 pontos, os 20 pontos necessários no período de 12 meses. Caso passe de 12 meses, ele não gera esse processo retroativo. Então, se você ficar recorrendo ali por 12 meses e deixar aquela multa, vamos dizer assim, em stand-by, aquela pontuação congelada, a partir do 12º mês da data da infração, aquela pontuação expira do seu prontuário. Hoje é isso que tem funcionado. E essa questão do aumento do limite de pontos para perda da habilitação, já está valendo? Quando vai passar a valer? Qual é a situação? Bom, muitos clientes chegam até meu consultório me cobram, doutor, então agora já está tudo resolvido, é 40 pontos, tenho direito a ter mais alguns pontos ao longo do ano e não vou mais perder a carteira? Bom, ainda não. O projeto ele está em tramitação, está no Congresso, ele foi enviado na virada entre junho e julho, já está um mês mais ou menos no Congresso. E agora nós vamos ver o que... E ficou parado no mês de julho, né? Que era o mês do recesso. Vamos ver o que os nossos deputados vão se manifestar. Depois vai para o Senado, uma vez aprovado no Senado, vai para o presidente faz a outorga e é publicado em lei. Aí sim nós temos a alteração no Código de Trânsito Brasileiro, passando de 20 para 40 pontos. Agora, doutor, tem mais algum outro tipo de infração que chame a atenção e que é corriqueira? Bom, eu não tenho muitas situações de infrações atípicas ou muito típicas, muito corriqueiras, mas chama muito a atenção o fato do endereço do veículo estar desatualizado. Isso é muito importante, isso é muito corriqueiro, muito mais do que infrações. Muitos clientes vêm me procurar porque ou não receberam as multas, porque a multa vai para o endereço do Renavan, para o endereço do veículo. Enquanto o processo de suspensão, quando já não são mais multas, esse vai para o endereço do Renache, da habilitação junto à autoescola. São dois endereços distintos que é muito importante a gente manter atualizado. Só que são dois endereços, o do Renache, da habilitação, que tu mantém atualizado na autoescola, e do Renavan do veículo que tu mantém atualizado no CRVA, no Detran. E como, por exemplo, a habilitação que hoje ainda é 5 anos o prazo de validade, você demora muito para renovar, onde na autoescola eles vão te pedir um endereço atualizado, as pessoas acabam se mudando, alterando 1, 2 vezes o endereço e não se dão conta que precisam manter atualizado. Por quê? Porque uma vez instaurado o processo, você não recebe as notificações, que são todas via postal, o correio não tem como te notificar, o processo é todo julgado à revelia, bloqueia a tua habilitação e você sequer se dá conta. E nem sabia. A não ser o dia que é parado numa blitz de trânsito. Bom, aí você tem outro problema. Dirigir com a carteira suspensa é multa e gera uma punição muito pior do que a suspensão, que é a cassação. Nossa! A cassação é a perda do direito. Bom, gente, então vocês já sabem, agora no intervalo, que estamos indo para o intervalo, doutor, vocês já confiram se o endereço de vocês está atualizado no site do Detran? No site, direto na autoescola então, e no CRVA. Não vai ter jeito, vão ter que ir lá conferir isso para garantir que não vai passar por um perrengue desses. Doutor Elton, muito obrigada pelos esclarecimentos, com certeza ajudaram a esclarecer muitas dúvidas aí do nosso pessoal. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. De volta agora para o nosso momentinho de moda do programa. Começando pelo nosso look do dia. Vocês viram que eu estou selvagem, mas o sapato é básico, um piptou com um salto bem alto, porque afinal de contas a calça é flare e a barra vai lá no chão. Calça jeans, porque, pessoal, a calça jeans é bem informal, é bem casual e aí ela quebra essa estampa de onça que chama bastante atenção, né? O animal print, que vocês sabem, eu amo, mas esse ano veio com tudo. Tô aqui com uma blusinha branca também, bem basiquinha, para deixar um look informal mesmo, um look diurno. Realmente isso aqui, ó, chama muita atenção e com preto fica bem pesado. Então aqui eu fiquei um pouco mais suave
E brincos também discretos, afinal de contas o blazer fala por si só. Bom, o nosso Drops de Moda é sobre o evento que aconteceu ontem em Los Angeles, o Power of Young 2019. Confiram aí alguns dos looks. É uma coisa meio atípica isso, nunca tinha pedido pra botar o nhonho. Bom, nós seguramos o programa para encerrar hoje com música latina, claro, né? Mas antes disso, Fabiano, me conta aí qual é a tua agenda para os próximos dias. Então, além do show Champanhe, no dia 22, lá no Sgt. Peppers, que a gente já falou, a gente também vai ter, agora nessa sexta, no La Vita é Bella Pub, o show Latinos Acústico, também com Pedro Corbetta e a nossa banda. Também no dia 15, na Zona Sul, pessoal da Zona Sul, o Joy Storm, a Fiesta Latina. Aí vai mais um hall de músicas latinas, né? Além da música italiana, que vai ser no dia 22 no Sgt. Peppers e dia 29 no La Vita é Bella também. Então tem uma série, isso só tudo em agosto. Depois tem os privados e os shows que eles contratados a gente vai também, mas aí não divulga porque são... Sim, daí, né, senão aparece um monte de gente lá na porta do dono da festa, não vai ser uma boa ideia. Isso. Fabiano, me diz uma coisa, como é que tá agora, bom, a partir de setembro, tu sente que aumenta muito no verão a demanda? Sim. Ou música italiana tá vinculada a vinho, essa coisa mais um foguinho? É verdade. E a partir de junho já começa a ficar muito forte o nosso mercado aí da música italiana, em todos os eventos. A gente acabou de vir agora da Quarta Colônia, uma festa italiana lá para 1.000 pessoas cada noite. Foi muito legal. E agora fica muito forte. Até o fim do ano não para. Aí fica muito aquecido, tanto a música italiana, que é o nosso carro-chefe, quanto a música latina também. Então, o pessoal pede bastante, vai chegando o verão, vai aquecendo também. Isso inclui música francesa, espanhola? Além disso, a gente também tem alguns shows alternativos, que é a música francesa. A gente tem um show que a gente faz um mix internacional. Aí vai desde Frank Sinatra, música americana e francesa, e já mistura um pouco com a música espanhola e italiana também. Então são opções que a gente oferece dentro dessa estrada que a gente tem seguindo, né? É sensacional, só Legal. Música boa. Bom, claro que a gente vai encerrar o programa de hoje com música, então, Fabiano, toca aí pra nós mais uma. Bora! Fazer então uma da música latina, que é pra gente poder ilustrar. Hey! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón!
me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal era sabor. Ay, 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 ay,